Olá, alunos, EJA-B, turma noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do 11º período de atividades remotas. Aqui, professor Marciano, para falar para vocês um pouco sobre essa nossa nova etapa. Nós vamos falar um pouco de geometria, vamos sair um pouco da parte algébrica e vamos entrar na parte geométrica. Espero que vocês tenham um bom desempenho. Vamos falar de triângulo, retângulo, algumas situações de semelhança nesses triângulos e de uma aplicação de um teorema de Pitágoras que a gente tanto ouviu falar já em alguns momentos com atividades usando o triângulo retângulo, tá ok? Espero que vocês tenham um bom desempenho, tirem suas dúvidas, fiquem atentos e estaremos aqui para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? Então, boa aula para vocês. Bom, começaremos aqui pelo triângulo retângulo. Vamos conhecer um pouco do triângulo retângulo, que é uma figura geométrica formada por três lados e possui um ângulo reto, cuja medida é 90 graus. Por isso que ele recebe o nome de triângulo retângulo. É um ângulo reto, medida 90 graus. Está vendo aqui, ó? Esse é o triângulo retângulo, onde ele tem três lados, A, B, C. E esse é o ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus. Está vendo? Todo triângulo que tiver essa situação aqui é chamado de triângulo retângulo. Certo? Ele tem essas características. E quem são esses elementos? Bom, esse lado maior aqui, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Estou chamando aqui de letra C, né? C é a hipotenusa. E quem vai ser o A e o B? O A e o B são chamados catetos. Certo? O B e o A são chamados de catetos. O C é a hipotenusa. Aí aqui a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras para ele, né? Que vai falar um pouquinho mais na frente. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o que diz o teorema de Pitágoras. Mas vamos analisar que nesse triângulo retângulo existem algumas relações de semelhança. Por exemplo, eu posso ter dois triângulos que são semelhantes, que são diferentes apenas no tamanho, mas que eles têm as mesmas características, são semelhantes, diferenciam no tamanho das medidas dos lados. Então imagine dois triângulos semelhantes, triângulos quaisquer aqui, ó. Se for retângulo, melhor ainda. Esse triângulo ABC, maior, ABC com os lados ABC minúsculo, e o triângulo EFG com os lados EFG minúsculo. Olha, eu estou botando um tracinho aqui no ângulo A, porque você vai observar um tracinho no ângulo E. Esses dois ângulos são semelhantes, são congruentes chamados. Então os lados que estão de frente para esses ângulos, eles são chamados de lados homólogos. Ó. O A, quem está aqui no ângulo A é o lado A, quem está no ângulo E é o lado E. Então o A minúsculo e o E minúsculo são chamados de homólogos. No dois tracinho, o C e aqui no dois tracinho o F. Então o C e o F são chamados de lados homólogos. Outra coisa também vai ter no três tracinhos, 1, 2, 3, B, e aqui no três tracinhos o G. O B e o G são chamados de lados homólogos. Então, olha aí, ó. Lados homólogos, lados que estão de frente para o mesmo ângulo. Né? O A e o E, tá aqui o A e o E, tá vendo? Mesmo ângulo, ângulo de mesma medida. Ângulo de mesma medida. O B e o G, cadê o B? B tá para cá e o G tá para cá. O B olha por de três tracinhos e o G olha por de três tracinhos. Então o B e o G são homólogos. O C e o C olha por de dois tracinhos, o F olha por de dois tracinhos, tá de frente. Então C e F são chamados de lados homólogos. E pelo teorema de Tales, chamado teorema da semelhança, a relação de semelhança, diz que esses lados homólogos são proporcionais. Está aqui, ó, proporcionalidade. Tu divide. O lado A e E não são semelhantes, não são homólogos, então A dividido para E é igual a B dividido para G, divide a razão de semelhança, que é igual a C dividido para F. Pega a relação de semelhança do maior para o menor. A está para E, assim como B está para G, assim como C está para F. Essa é a chamada relação de semelhança entre os triângulos. Para que a gente vai usar isso aqui? Para descobrir algum dos lados que estejam faltando. A gente usa uma igualdadezinha dessa, apenas uma, para poder descobrir um dos lados que estejam faltando. Daqui a pouco a gente resolve um exercício relativo a isso. Ó. Dá uma olhadinha aqui para um exercício de semelhança. Ó, o que vai tratar aqui? A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. A sombra do prédio é 15 metros, é o tamanho que ela vai medir no chão.
Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. O poste tem 5 metros de altura, ele mede 3 metros. Olha aqui a figura, ó. Tá aqui o sol, a sombra do prédio mede 15 metros, eu não sei que tamanho é o prédio, ele não deu. E ele disse que o poste que tem 5 metros de altura vai produzir uma sombra no solo de 3 metros. Ó, o que nós olhamos para esses dois triângulos, o que nós vemos? Eles são triângulos o quê? Semelhantes. Ele quer saber qual é a altura do prédio. Um desses valores aqui, ó, 25, 29, 30, 45, 75. Bom, qual é a altura do prédio? Como é que eu descubro a altura do prédio? Ó, se eu for olhar, é o lado que está faltando aqui, que é homólogo ao 5. A altura do prédio é homólogo à altura do poste. A sombra do prédio é homólogo à sombra do poste. Então, sombra para sombra, altura para altura. É essa a relação que nós vamos fazer, ó. A relação de semelhança que nós vamos fazer é essa, ó. Os triângulos são semelhantes, a gente já observou isso, então a gente vai ter isso aqui, ó. Como eu não sei qual é a altura do prédio, eu vou chamar de x ou de h, pode chamar de h, de x, de uma letra qualquer. Bom, eu estou dizendo que 15 é dividido para 3, ó. Por que eu divido 15 por 3? Porque eu divido os lados homólogos. O 15 e o 3 são da mesma categoria, são homólogos. Ele olha para o mesmo ângulo, esse ângulo de cima e esse ângulo de cima, é o mesmo ângulo. Então, 15 dividido para 3 igual a h, que é a altura do prédio, dividido para a altura do poste, que é 5. Ó, h para 5. Aí eu tenho aqui uma igualdade de duas razões, que é chamada de proporção. Eu vou ter que fazer uma multiplicação em cruz aqui, que nós chamamos de meio por extremos, ou extremo por meios. Ó. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 3 vezes h igual a 5 vezes 15. Vou fazer isso. Ó. 3 vezes h igual a 5 vezes 15, ou 15 vezes 5. Ora, mas 3 vezes h, eu chamo de 3h, e 15 vezes 5, quando eu multiplico, dá 75. O que eu vou fazer? Dividir o 75 por 3, que está multiplicando, vai passar dividindo, né? 75 dividido por 3 dá exatamente 25. Olha aí, a altura do prédio é 25. Se eu não me engano lá, opção A, né? As opções que nós tínhamos, era a opção A, a altura do prédio, 25 metros. Tá ok? Então é assim que a gente vai atuar. Tá aqui, ó. Onde foi que eu usei a razão de semelhança? Aqui, ó. Quando eu divido os lados de mesma posição, lados homólogos, divide o maior pelo menor, o maior aqui pelo menor. Faz uma relação de semelhança assim. Altura para altura, sombra para sombra. Foi o que eu fiz aqui, ó. Divide a sombra pela sombra, a altura pela altura. E aí faz uma proporção meio por extremos, multiplica em cruz, que dá essa equaçãozinha aqui, e a gente tira o valor. É só multiplicar, para quem está multiplicando passa dividindo, divide o outro lado lá, 75 dividido por 3 vai ficar exatamente 25, ok? Funciona dessa maneira. Bom, mas quem é o teorema de Pitágoras para um triângulo retângulo? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, pela figura que nós temos aí, ó, essa figura acima, deveria ser exatamente isso, o quadrado de C igual ao quadrado de B mais o quadrado de A. Olha o que nós vamos ter aqui, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos lembrar sempre dessa relação. Hipotenusa ao quadrado, que é o cateto C, tá vendo aqui a hipotenusa, quer dizer? E os dois catetos, A e B, A ao quadrado mais B ao quadrado. É sempre assim. C, hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Catetos são os lados que estão próximos do ângulo reto. Hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo reto, tá vendo? Ok? Então vamos para frente. Tem uma atividade desse exemplo. Aplicação do teorema de Pitágoras. Olha aí. Dado o triângulo abaixo, calcule o valor da hipotenusa. Olha aí. Bem facinho. Triângulo retângulo. A gente quer só o valor da hipotenusa, que eu estou chamando de x. Tá vendo aqui? Estou chamando de x. Os catetos eu já tenho, ó. 8 e 6. Então o que eu devo fazer? Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Aplicando o teorema de Pitágoras, vamos ter o seguinte, essa relação. Quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? Estou chamando de x. Quem são os catetos? A e B? 8 e 6. Tanto faz o A e o B como o B e o A. São 8 e 6. Então, vamos lá. Como é hipotenusa, eu estou chamando de x. Fica x ao quadrado igual a... Quem é o A? 8. Pode ser o A, 8. Ao quadrado mais. Quem é o B? É outro cateto, 6. 6 ao quadrado. Bom, esse aqui está fácil. Porque repete x ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Dá 64. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Eu vou ter que somar 64 mais 36. Primeiro eu resolvo a potência, depois eu somo.
E só vou resolver essa potência da variável aqui, do termo que eu não estou conhecendo, depois que eu tiver essa soma aqui. Ó. Quanto é que dá essa soma? 100. 64 mais 36 é 100. Aí agora eu vou resolver isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Toda vez que eu tiver uma variável ao quadrado igual a alguém do outro lado da igualdade, eu vou transformar isso numa radiciação. É a potenciação que se transforma em radiciação, a raiz quadrada. Isso aqui é a potência quadrada, eu vou transformar isso em raiz quadrada. Ó. Vai ficar x igual raiz quadrada de 100, que é o número que está lá. Ora, quem é a raiz quadrada de 100? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 100? 10. 10 vezes 10 dá 100, né? Então x vai valer 10. Essa medida aqui vai valer 10. Vendo? Eu extraí a raiz quadrada do resultado, porque eu tinha essa variável ao quadrado, então eu vou extrair sempre a raiz quadrada. Aí o expoente soma. X ao quadrado agora não é mais x ao quadrado, é só x. Por quê? Porque a potência, quando vai para o outro lado, ela se transforma em radical. Raiz quadrada. Fica a raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10 dá 100. Certo? Então x igual a 10 é a medida do lado desse triângulo. Questão muito fácil. Exemplos muito fáceis, muito práticos, né? Tanto de relação de semelhança como do teorema de Pitágoras. Espero que vocês entendam direitinho, as atividades estão nesse mesmo nível fácil. Assistam esse vídeo e tentem fazer as atividades. Qualquer dúvida a gente vai estar à disposição para atendê-los, tá bom? Resolvam suas atividades propostas, tenham um bom desempenho, bons estudos e procure no WhatsApp, procure em outros momentos para poder a gente tirar a dúvida que a gente está à disposição. Um abraço a todos e sucesso aí, ok?